Meus amados amigos e irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido para que pudéssemos mais uma vez estarmos juntos para transmitirmos uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Meus amados irmãos, meus amigos, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero fazer juntamente com você uma oração. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos aqueles, Pai, que nesse momento está sintonizado conosco nessa transmissão. Dai-nos a inspiração divina para transmitirmos a Tua mensagem. Pai bendito, que o Espírito Santo possa aplicar no nosso coração Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero ler juntamente com vocês a palavra de Deus. Eu quero ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22, que fala sobre a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-o e se retiraram. Meus amados irmãos e amigos, nós vemos aqui a luta que Jesus teve com aquelas seitas religiosas daqueles dias, saduceus, herodianos. Nós vemos que eles tentavam a Jesus, os fariseus, e o que eles queriam, na verdade, era escandalizar a Jesus Cristo e pegar Jesus em alguma falha. Então eram muitos aqueles que vinham conversar com Jesus Cristo para, através de palavras, jogos de palavras, elogios, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse, em um momento, cair numa contradição contra a lei, contra aquilo que eles ensinavam. E dessa vez nós vemos aqui que eles usaram uma artimanha terrível, e pensando eles que agora Jesus não teria como sair
daquela situação. Então eles iam colocar Jesus entre uma situação impossível de sair, tanto de um lado como do outro. Porque eles primeiro chegaram elogiando a Jesus Cristo, né? Eram ali os discípulos herodianos, e vieram elogiando a Jesus. Jesus, nós sabemos que o Senhor ensina verdadeiramente o caminho de Deus segundo a verdade. Elogiando, falando para ver se conseguissem, através de elogio, desviar a atenção de Jesus Cristo, para que Jesus olhasse para o seu próprio ego, querendo que ele se engrandecesse diante daqueles elogios malignos, porque eles mesmos não criam naquilo que eles estavam falando. Eram hipócritas. E eles disseram: ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importar com quem quer que seja, porque não olha para a aparência dos homens. Então era uma qualidade única de Jesus Cristo, única dessa pessoa, não é? Porque Jesus Cristo, ele ensinava e ensina, não para agradar os ouvintes, não para agradar uma autoridade, não para agradar uma nação, não para agradar um ser humano. Ele prega a verdade, ensinou e ensina a verdade para agradar a Deus. É a mensagem de Deus. Por quê? Porque essa mensagem que Jesus prega é a única mensagem capaz de guiar o homem para a vida eterna, para a salvação. Então, não adianta criar outra mensagem para agradar uma pessoa, porque a pessoa será enganada e no fim vai ver que perdeu tempo. Então, mas o que foi que eles fizeram? Depois de elogiar a Jesus Cristo, eles perguntaram para Jesus: o que o senhor acha? O que parece? Qual a sua opinião? O senhor acha certo ou errado que a gente pague tributo a César ou não? O senhor acha que é certo? César, né? O povo romano, o rei, César, esses romanos cobraram imposto de nós. Você acha que isso é certo? Ou o senhor acha que isso está errado? O senhor acha? Então, a impressão daqueles homens que perguntavam para Jesus Cristo é que Jesus não tinha uma saída nem para um lado nem para o outro. Eles eram discípulos a Bíblia diz que eles eram discípulos herodianos. Mas eles estavam muito longe de aprender com o verdadeiro mestre. Eles achavam que tinham sabedoria demais para poder encurralar a Jesus Cristo, para pôr Jesus num canto sem saída, e que Jesus Cristo não iria ter outra palavra a não ser cair de um lado ou do outro. Mas eles estavam enganados. O mestre deles não sabia nada diante do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sendo discípulo errado. Bom é ser discípulo de Jesus Cristo. Bom é aprender com Jesus. Porque quando nós aprendemos com Jesus Cristo, nós não aprendemos a desfazer de ninguém. Nós não aprendemos a falar com pessoas para deixar as pessoas envergonhadas, abatidas. Não. A mensagem do Evangelho é para ajudar as pessoas, libertar as pessoas. E quando eles perguntaram isso para Jesus Cristo, então certamente antes eles me fazer essa pergunta, eles mesmos já pensavam e idealizaram numa resposta que Jesus Cristo
poderia dar para eles. Olha, só tem duas respostas. A saída de Jesus Cristo é dizer que está certo pagar os impostos, porque se não pagar os impostos para César, se dissermos que não, então nós estaremos lutando contra César, contra o regime, e isso será motivo para que eles condenassem a Jesus naquela situação. Mas eles falaram também, mas se Jesus disser que está certo pagar tributo para César, bom, aí ele vai cair numa contradição contra a sua própria nação. Como é que ele, sendo judeu, iria dizer que estava certo eles pagarem tributo para César, eles estando no próprio país deles? Então ele iria acarretar para si a ira do povo judeu. Então, certamente, para Jesus não tem saída agora. De um lado ou do outro, ele vai cair em contradição. Quantas vezes Satanás, irmãos, tenta cercar o Filho de Deus em uma situação, em outra situação, em um problema, uma dificuldade. Depois que Satanás cria tantos problemas através de seus agentes, seus demônios, espíritos imundos, dá a impressão que ele fica sentado em um lugar como num camarote, juntamente com os próprios demônios, e olhando, dizendo, vamos ver ele cair agora. Vamos ver aquele homem, aquela mulher, aquele crente, aquele cristão, aquele pastor, aquele obreiro, aquele membro da igreja. Vamos ver ele cair. Quando ele cair na contradição, quando ele cair nesse problema, nessa dificuldade, nós vamos zombar. Quantas vezes nós também já nos encontramos em situação, encontramos em uma situação que não havia saída. E quantas situações têm ocorrido na vida de tantas pessoas, quando estamos, parece que num beco que não tem saída, nem para um lado, nem para o outro. E aí nós mesmos, por nós dizemos, olha, nada podemos fazer. Mas aí entra a providência de Deus. Aí entra a sabedoria divina, aleluia, capaz de desfazer qualquer artimanha de Satanás, qualquer projeto maligno para querer destruir um filho de Deus, toda armação maligna. Então Deus entra com a providência. E se for preciso, Deus cria coisas novas. Deus traz, a Bíblia diz que Deus traz à existência coisa que não existe. Deus muda situação, muda quantas situações forem preciso para nos dar a vitória. Não há beco sem saída para o cristão. Não há coisa impossível que Deus não possa nos dar a vitória. Ah, agora não tem saída. Me cercaram de um lado, cercaram do outro, não tem saída. Então, você olha para você e vê que não tem saída. Mas quando você tira o olhar das suas possibilidades e olha para Deus, você sabe, Deus vai ter saída para mim. E quantas vezes você escapou do laço do passarinheiro, da armadilha de Satanás, da mentira, do engodo, do engano do diabo, dos demônios, seus adeptos. E lá do outro lado você, sorrindo e alegre, dá glória a Deus, dá glória a Jesus. É assim, porque Deus, Ele nunca é surpreendido. Ele sabe todas as coisas. E Deus transforma. Você sabe que a primeira coisa que Jesus fez, o seu primeiro milagre, foi uma transformação. Ele transformou água em vinho, nós sabemos lá, não é? Então, Jesus transforma as coisas. E então, neste momento, eu penso em uma palavra em que o Espírito Santo colocou
na boca do apóstolo Paulo, no seu coração. Então ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pela sua vontade, pela sua autoridade. Tudo coopera para o bem. Então, muitas vezes, quando Satanás cria uma situação difícil para você, quando ele te pega num cantinho para você não sair, Deus transforma aquilo em bênção. E quando eles pensaram, bom, Jesus agora não vai ter como escapar. Versículo 18, Jesus olha, diz para ele, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, Jesus conhecendo a malícia daqueles homens. Nós, às vezes, não conhecemos. Nós, às vezes, somos surpreendidos porque, às vezes, passa em algo que nós não conhecemos. Deus, às vezes, não faz a gente conhecer. Mas, mesmo assim, Deus não está sendo surpreendido. Deus vai dar vitória, né? Você pode dizer, puxa, eu não vi, como é que eu pude cair nesse laço? Quantas vezes você já falou isso? Como que eu pude cair, pude acreditar? Por que eu não vi? Puxa vida, estava na minha frente, algumas pessoas dizem, está na minha cara, eu não vi esse laço e caí. Quantas vezes a gente cai em armadilha, a gente não vê. E agora, quando a gente está lá naquela situação, agora a gente, e agora, como eu vou sair? Como você vai sair? Quem sabe você está numa situação difícil, está perguntando, você está falando isso, eu não sabia como que eu pude cair nessa situação. Muitas vezes a gente não vigia. A Bíblia fala e a gente pensa que, não, isso aí não é para mim, mas é para nós. A palavra de Deus é para nós. Mas a gente às vezes teima. A gente é igual aquela criança teimosa. E quando a gente teima e sai debaixo da proteção da palavra de Deus, aí às vezes a gente cai nesse laço. Eu, você, quem é que já não caiu em certas armadilhas por nossa própria culpa? Só que Deus não deixa a gente lá. Aleluia. Deus não deixa. Quando você percebe que caiu naquela situação, e você olha para um lado, para outro, e não tem saída, parece que estou amarrado os pés e as mãos. Mas você lembra novamente de um versículo que a gente fala constantemente, e pode falar que é a verdade mesmo? Para Deus não há um impossível. Então você lembra disso nessa hora, e lembra também que Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Então você põe em prática. E Jesus Cristo, da mesma forma que ele deu, que ele deu essa saída maravilhosa, mostrando, a sua sabedoria. Isso é uma sabedoria incalculável, uma resposta extraordinária, uma saída, assim ele faz para nós. Então Jesus, conhecendo a malícia daqueles homens, ainda diz, por que vocês estão me experimentando? Hipócritas, vocês são hipócritas. Vocês não estão interessados em saber se deve pagar impostos ou não. Vocês estão querendo me condenar, em outras palavras. Então Jesus disse para eles, tem uma moeda aí? Me mostra uma moeda do tributo. Mostra-me uma moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro para Jesus Cristo. Agora, eu acredito que eles estão curiosos também. O que Jesus vai fazer? Se os discípulos de Jesus estivessem ali perto, estariam olhando com o olho arregalado. O que Jesus vai fazer? Se eu estivesse lá, eu ia pensar, como Jesus vai sair dessa? E eu estaria olhando, eu ouvindo bem de pertinho, para eu ver a saída gloriosa que Jesus ia ter. Aleluia!
a vitória maravilhosa quando eles mostraram aquele dinheiro para Jesus Cristo, apresentaram o dinheiro. Então Jesus, mostrando a moeda de um lado, diz: de quem é esta efígie? Não é? De quem se desenha? Caricatura que está aqui, caricatura. E essa inscrição, de quem é? E eles disseram: de César. É de César, é a cunha da moeda, é de César, tem a ver com Roma. Então, ele disse: então você dá para César o que é de César. É de César? Está aqui o carimbo dele? É. Então é dele. Então dá para César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Sabe, irmãos, até que dá para César o que é de César, eles até podiam fazer. Davam os impostos, mas dar a Deus o que é de Deus, isso que é difícil. Porque o povo, tanto no passado como no presente, eles não querem dar para Deus o que é de Deus. Eles não querem. O que é do diabo também, dá para o diabo o que é do diabo. Dá para o mundo o que é do mundo. Dá para o pecado o que é do pecado. Muitas vezes, nós carregamos sobre nós aquilo que é do mundo. Às vezes carregamos sobre nós, na nossa mochila, aquilo que o diabo coloca. Às vezes carregamos sobre nós, na nossa mochila, o pecado, ou seja, é coisinha simples, mas é pecado. E muitas vezes nós não damos para o diabo o que é do diabo. A mentira, o engano, a vaidade, a raiva, a ira, é do diabo. Paulo diz: ireis, mas não pequeis. Não dê lugar para o diabo. Então, Paulo disse: não dê lugar para o diabo. Você irou, mas não peca. Não peca. Não dá lugar para o diabo. Mas muitas vezes, irmãos, basta uma pessoa pisar no nosso pé. Tô junto nessa situação. Nós ficamos muito valentes. Ficamos bravos demais. A ira, não é? É nesse momento que nós não podemos dar lugar para o diabo. Fala: diabo, está aqui, isso é teu, leva, vai embora, suma daqui. Então, irmãos, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Quando a pessoa diz assim: olha, Deus só quer o coração. É mesmo? É só o coração. Só o coração? Sim, só o coração. Porque se você der o coração, e eu, ou qualquer um de nós, dermos o coração para Jesus Cristo de verdade, e Jesus preencheu o nosso coração, Jesus não vai deixar ali lugar para entrar coisas do mundo, do pecado, do diabo, de Satanás. Mas isso é um ditado só, sem pé, sem cabeça. Então Deus quer só o coração. Fala só. Mas quando na hora a gente dá para Deus aquilo que Deus pede: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus disse que do coração é que saem as coisas ruins muitas vezes. Muitas vezes nós falamos: dei, meu coração é de Jesus. Dei para Deus meu coração. Mas lá dentro do coração, onde está Jesus, que nós demos para ele, está mágoa, está ira, está raiva, está inveja, está malícia, está tudo junto. Jesus pode ser, está sufocado dentro do nosso coração, no meu coração. De vez em quando a gente tem que fazer uma limpeza, né? Porque às vezes nós estamos com Jesus no coração, mas estamos sufocando ele. Um dia uma raiva, um dia uma inveja,
um dia outra uma mentira, um dia amando as coisas do mundo, aquilo que desagrada a Deus, aquilo é as coisas que o mundo oferece. Às vezes, o nosso corpo, que é para ser templo do Espírito Santo, é mais um manequim onde Satanás pendura tudo que não presta. Enquanto nós um lugar para ter a glória de Deus, a presença gloriosa de Deus, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Às vezes a pessoa olha, Satanás pendurou tanta coisa, que mais parece um templo das coisas que o diabo coloca, que o Espírito Santo quer colocar. Então dê para César o que é de César. Dê para o mundo o que é do mundo. E dê para Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Você, eu. Quando nós aceitamos a Jesus como nós, agora nós não nos pertencemos mais. O apóstolo Paulo diz assim: você foi comprado por um bom preço. Você não pertence mais para você. Você pertence para aquele que te comprou. Nós não vivemos mais para nós vivemos para Jesus. Mas muitas vezes nós não queremos nem saber se o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, se o nosso corpo, que é a habitação de Deus, e que Deus comprou, lavou-nos com teu sangue, nos purificou, é lugar para Ele expor a sua glória, mas aí nós deixamos o diabo pendurar tanta coisa maligna do mundo. Sabe, mas isso não tem nada a ver com o costume de igreja, não. Isso tem que ver com o templo de Deus. O que você é? Você é templo de Deus? Esse problema é seu, faça o que você quiser. E eu também faço o que eu quero, não dou satisfação nenhuma para você, nem você para mim, nem você para outro irmão, nem para o irmão. Nossa satisfação é para Deus. Agora, sinceramente, entre você ser templo do Espírito Santo, o que o Espírito Santo quer fazer no templo? É dar os dons espirituais, é trazer a glória de Deus dentro de você, é dar unção, é fazer com que a glória do poder do nome de Jesus se reproduza em você, a virtude, e através de você Deus fazer obras maravilhosas. Mas muitas vezes nós não colocamos nosso corpo à disposição do templo, para ser templo do Espírito Santo. Mas colocamos sim, para ser cabide de tudo que o diabo quer pendurar. Agora, isso aí tem nada a ver, nós não vamos, quando nós sair daqui, nós não vamos viver numa igreja. Quando Jesus vir buscar você, e vir buscar nós, né, buscar a igreja, lá não tem uma igreja lá, você vai ficar nessa igreja, e você, deixa eu ver, você é diferente, você vai ficar nessa outra, bom, e você? Ah, eu creio nisso, não creio naquilo, então você fica naquela, lá no céu não vai ter, irmãos. Esse monte de diferença que tem aqui, um é de um jeito, outro é do outro, um crê assim, outro não crê, um é costume, outro não é, um monte de coisa que a turma fala. Só que lá no céu não vai ter esse monte de igrejas, não é? de templo, onde Jesus vai colocar um de um jeito, outro do outro. Não, eu tenho esse costume, então você fica aqui na igreja A. E você? Eu tenho outro, um B. Lá não vai ter. Lá vai ter somente os comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, com as vestes puras e branqueadas, verdadeiros templos de Deus. É isso que vai ter lá.
Então Jesus disse para eles: dá para César o que é de César, dá para o diabo. Uma das últimas mensagens de Deus para nós foi transmitida através do apóstolo João, quando lá, naquelas visões, o anjo falando, ele disse: olha, transmitindo a mensagem de Jesus para a sua noiva, olha, você que é puro, purifica ainda. Você que é santo, santifica ainda. Mas você que é sujo, suje-se ainda. Você que está na imundícia, se imundicie mais ainda. Faça o que quiser. Você quer ser puro? Quero. Então, graças a Deus, está aí. Então, deixa isso. Faça o que quiser. Foi o que Jesus disse: dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram a Jesus e foram embora, e se retiraram. Aleluia! Agora, irmãos, quando a gente está seguindo a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai guiando nós na verdade. O Espírito Santo vai iluminando o nosso entendimento. O Espírito Santo vai purificando-nos cada dia. Chega uma hora que a purificação, a santificação, não é só porque você escuta alguém dizer que está certo ou está errado, é por aquilo que você ouve do próprio Espírito Santo falar com você. Porque Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz dele. Agora, você é de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. Eu não sou de nenhuma igreja, nem você também. Eu não pertenço a nenhum pastor, nem você. Nós todos pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, nosso pastor eterno. Então chega uma hora na nossa vida que o próprio Jesus vai nos conduzindo, vai nos dando direção, nos santificando, pois ele nos tem dado o Espírito, ele se santificou por nós e deu para nós o Espírito de santificação. O que é santificação? Você está me perguntando? Ora, é separação. Sai deles e eu te receberei como meu filho. Separação, santificação, separação. É um povo separado em uma totalidade. Não separado de não podermos convivermos, mas separado no sentido espiritual. No sentido de santificar a Deus no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então aquelas pessoas queriam pegar a Jesus Cristo em uma palavra. Então eles armavam laço de todo lado. Mas os laços sempre são quebrados. E é assim que Jesus faz. Ele quebra os laços. É Ele que abre as portas para nos dar a vitória e nos tira de qualquer situação difícil que nós, porventura, cairmos até mesmo, se às vezes não por falta de vigiar, às vezes por falta de uma palavra, às vezes nos coloca numa situação difícil. Um contrato que a gente assina, um acordo que a gente faz, uma opinião que a gente dá, até um olhar que a gente olha, muitas vezes pode pôr a gente numa situação difícil. Uma coisa que a gente ouve. Mas graças a Deus, que enquanto Satanás luta para querer nos colocar num beco sem saída, Jesus nos dá sempre a vitória e transforma tudo para nós. Ele traz para nós tudo aquilo que vem para o mal,
coopera para o nosso bem. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Sou grato a Deus por todos vocês que estiveram junto comigo nessa transmissão. E amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos aqui novamente. E você também, baixa aí nosso aplicativo do Play Store, Rádio Web, Amor e Justiça. Baixa aí no seu celular e você vai acompanhar nosso trabalho. Essas mensagens simples com desejo de glorificar a Deus. Também no YouTube você pode entrar lá na nossa página, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Você vai ter as nossas mensagens. Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, se Deus nos permitir. Minha saudação e gratidão aos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus. E eu me despeço, que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe. A paz do Senhor